Adriana, Tereza, e não é Linda, né? Linda é sua filha. Tá. Como que é o seu nome? Priscila. Priscila, tá? Então, gente, seja muito bem-vinda aqui para a gente abrir essa egrégora de estudo. A constelação é uma arte, é a arte das relações, e aqui a gente vai entender como colocar a constelação na vida prática, porque é muito mais viver a constelação em si do que ficar fazendo, às vezes, uma constelação atrás da outra, buscando resposta, buscando que a constelação mostre ou revele algo. Não é bem assim que o campo de informação atua, e eu vou aqui tentar, com a minha ousadia, trazer a proposta do Bert Hellinger mais para o dia a dia. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês, quem não me conhece. Meu nome é Maíra, Maíra Nunes de Almeida Munhoz, e a minha história com a constelação é uma história que me levou pela dor. Ninguém chega para fazer uma constelação ou ninguém busca uma terapia quando a vida está maravilhosa, né, gente? A gente busca a terapia quando tem algum pontinho aí para a gente olhar. Eu sou filha caçula de 2 irmãos mais velhos, então nós somos 5, de pais que vieram a se separar. O casal se separou. E ali eu fui entendendo um pouco mais a minha dinâmica dentro do meu sistema familiar, de ocupar o lugar do meu pai no sistema, de comprar as dores da minha mãe. Posteriormente, eu fui me formar em Direito, então, de formação, eu sou advogada, advoguei por 6 anos, e aí vem uma frase que eu já vou jogar para vocês, que é: nós somos muito mais leais do que livres. E Bert Hellinger explica isso perfeitamente para a gente em toda a teoria, todos os livros dele, onde a gente vai vendo os pontinhos que a gente vai repetindo da nossa família. Então, eu busquei o direito porque eu buscava fazer justiça pelas mulheres da minha família. Aos meus 11 anos, quando os meus pais se separaram, eu tive um grande trauma, né? Além do trauma e da separação, eu comecei a desenvolver outros sintomas. Foi quando o meu pai me deu um livro para ler, que era um livro do Alquimista, do Paulo Coelho. E naquele livro eu senti a presença do meu pai. E desde então eu comecei a buscar meu pai pela proposta do livro, que era viajar, buscar o mundo. E a gente, quando busca o mundo, está buscando a força do nosso pai. E aí foi quando, dentro de várias viagens, de me buscar, de fazer o caminho de Santiago, e aí largar, me render ao direito, ao status do direito, e entrar mesmo de mergulho nessa dor, eu fui parar, em determinado momento no caminho de Santiago, a reviver uma dor que tinha sido ocultada aos meus 11 anos com a separação dos meus pais. Ocultada como? Naquela época, não buscava tanto as terapias, né? Então, tudo era dar remédio de tarja preta para menina. E aí foi quando eu vivi dopada, repeti a 6ª série. Então, o meu ambiente de casa era tóxico e o meu ambiente da escola era tóxico, com os bullying que eu sofria. Então, eu calei uma emoção, eu calei um choro. Quando eu me propus a buscar algo que eu não sabia o que era, eu só estava seguindo um movimento inconsciente da busca do meu pai, indo para o mundo, eu fui convidada pela vida a revisitar essa dor. Isso aconteceu num momento meu comigo e também num movimento onde a vida me deu meio que um tapa na cara. Eu formei um grupo no WhatsApp onde eu coloquei ali o meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos. E, gente, os meus pais, até hoje, um não pode ouvir o nome do outro. É Terceira Guerra Mundial, até hoje. Hoje é um pouco mais amenizado, mas naquela época o negócio era bem grave. E aí, o que eu pensei na minha inocência? Segura essa palavra aí que mais para frente eu vou explicar o que é a culpa e inocência. Cris, verifica o teu microfone aí, tenta
desplugar e plugar se você tiver com fone, alguma coisa. Isso. Então, ali, eu vi que eu, na minha inocência, eu montei um grupo de WhatsApp, onde eu coloquei nós 5. E aquilo trouxe um conforto para mim, e eu acredito que para os meus irmãos também, que pela primeira vez, depois de 15 e tantos anos, tava nós 5 juntos no mesmo lugar, mesmo que fosse num grupo de WhatsApp. E de repente, o meu pai desapareceu do grupo. Sabe quando você entra assim no grupo do WhatsApp, tá assim, papi deixou o grupo. Aquilo queimou dentro de mim. E na hora eu peguei o telefone e falei, como assim, pai, você saiu desse grupo? O que aconteceu que você saiu desse grupo? E ele falou assim para mim, eu não fico aonde minha esposa não tá, que é a esposa do meu pai, minha madrasta. E aí veio toda aquela dor de novo à tona. Eu revivendo uma dor de infância, onde o meu pai tinha me abandonado para escolher outra coisa. E aí veio aquela emoção reprimida do passado, querendo vir à tona de novo. E o que eu fiz? No auge da minha arrogância sistêmica, eu falei: não vou derrubar nenhuma lágrima mais por essa situação. Apertei o passo no caminho de Santiago, lá que eu estava fazendo, e tudo deu errado. A partir dali estourou alergia de glúten, alergia à lactose, tudo que vocês imaginam começou a acontecer de errado comigo no caminho de Santiago, que era o meu maior sonho, se tornou o meu pesadelo. Eu estou falando tudo isso para vocês para começar a trazer todos esses conceitos da constelação numa vida real, porque essa é a minha história. Mas cada um aí tem a tua história, tem a tua dor. E eu estou resumindo, gente, uma história de vida aqui para vocês, para dar tempo da gente conseguir chegar no nosso tema em específico, que é as posturas para a gente poder viver a constelação. Depois do Caminho de Santiago, eu vim para a Itália, encontrei o meu atual marido lá, né? A gente terminou o processo da cidadania e de lá eu vim para Londres, mas nada me pertencia, eu vivia uma extrema apatia, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, já não dava mais para voltar para o Brasil e voltar a ser advogada, parece que eu já não me encaixava em nada, nada era o suficiente para mim, até que um belo dia eu resolvi ir para a Índia, nessas buscas internas minha, não sabia também o que eu ia fazer lá, porque até então o meu sonho era fazer o Caminho de Santiago, tudo deu errado, né? E aí tô eu lá na Índia e eu fui apresentada para uma terapia muito profunda chamada Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento védico, que hoje é uma das ferramentas que eu facilito também. E aí eu tô lá, faço o jogo do Mahalila e eu caio na casa da raiva. E vou e volto para essa casa da raiva e não saio da casa da raiva e não consigo, rolo o dado e o jogo é cheio de espadas e serpentes, né? E a serpente faz você escorregar para os teus níveis mais inconscientes, as suas sombras. E aí eu pensava, imagina eu, né, tão calma, terapeuta de todas as amigas, aquela esposa compreensiva, aquela filha amorosa que quer cuidar da mãe a todo custo, que diz sim para o pai, para tudo que o pai fala. Como assim raiva? E aí foi quando, pela primeira vez, a raiva se apresentou para mim, que era aquela emoção que eu tinha calado lá na minha infância. Porque enquanto criança, eu não tinha cognição para lidar com aquela emoção. Então, o que eu fiz? Eu passei ela para o meu inconsciente. E no lugar, cresceu a criança autossuficiente. Aquela criança boazinha demais, aquela criança que faz tudo para todo mundo, que busca a perfeição de tudo que faz. E aí foi quando eu abri espaço para bater um papo com a raiva na minha vida e esse processo durou 2 anos. Então aqui vai outra pincelada. Gente, autoconhecimento, terapia não é mágica, é processo. Ela vai te dar algo. Quem aqui já constelou, quem aqui já fez Theta Healing, sabe que tem acesso a algo.
A partir do momento que a gente atinge essa consciência, a gente tem que falar, opa, peraí, agora o que que eu vou fazer isso? Aonde que eu vou alocar isso aqui dentro de mim para me dar força para mudar a minha postura e fazer com que a minha vida flua, do jeito que eu tenho direito real dela fluir. Aí foi todo o meu processo, foi quando eu encontrei a constelação familiar e tudo fez sentido para mim. Então eu brinco, eu falo que a constelação familiar foi a cereja do bolo do meu autoconhecimento. Nesse processo meu, desde os 11 anos buscando autoconhecimento, eu fiz vários cursos, me joguei em várias religiões, eu estava buscando a peça que faltava para mim. Então, hoje eu vou apresentar a constelação para vocês como ela se apresentou para mim, porque eu acredito que todo terapeuta só pode levar o outro até onde ele foi. Então, a constelação se apresentou para mim trazendo um diálogo com a minha dor, uma dor que eu nem sabia que eu tinha, da profundidade que era e sem saber o que eu ia fazer com ela. A constelação, ela traz essa relação, essa conversa com os nossos sentimentos. Então, se a gente não consegue conversar com as nossas profundezas mais darks, aquela que a gente mais esconde da gente, como que a gente vai se relacionar com o outro? Começando ali na nossa família, no nosso primeiro núcleo, pai, mãe, irmãos, avós, depois da nossa relação, marido, filho, depois no trabalho, hierarquia no trabalho. A primeira relação começa com a gente mesmo, das nossas emoções. Se a gente cala essas emoções e não ouve ela vai achar um meio de gritar. Então, esse meio vai vir por padrões que se repetem, situações que a gente vai atrair na nossa vida, por doenças. Tudo que a emoção cala, o corpo fala. E aí isso começa a vir à tona. Quando a gente dá a oportunidade de ouvir a nossa emoção, a gente dá a oportunidade de existir tudo que há dentro da gente, tudo passa a pertencer. Então, a constelação, ela é a ciência das relações, aonde as ordens do amor, que é onde Bert Hellinger se estrutura, vai ser o GPS das relações. Então, vocês imaginam assim, se a constelação, ela estuda um jeito da gente se relacionar de uma forma mais verdadeira com a gente, sem precisar ficar pagando pedágio com os sintomas que aparecem, as 3 ordens do amor é o GPS, é como se fosse o Waze da nossa vida, para dizer para onde a gente ir. Então, aqui, já que eu falei do Bert, né, deixa eu lembrar aí, quem não conhece sobre o Bert Hellinger vai conhecer um pouquinho ele, quem já conhece, vai conhecer de um jeito diferente. O Bert Hellinger, ele é o organizador das constelações familiares. Ele não criou as constelações, o Bert. A terapia sistêmica, ela já existia há muito tempo. O que Bert fez foi organizar várias dinâmicas dentro da neurociência, PNL, terapia gestalt, hipnose, terapia primal. Ele foi organizando tudo e ele percebeu que todos esses estudos se desenvolviam dentro desses 3 padrões que ele veio chamar de ordens do amor, que é o GPS das relações. Bert teve essa sacada das 3 leis do amor quando ele estava numa tribo Zulu na África e fizeram uma pergunta para ele, que despertou para ele. A pergunta que fizeram para ele foi: entre pessoas e ideais, qual você escolhe primeiro? Qual você leva a tua verdade primeiro? Por pessoas ou por ideais? Ele percebeu que ele estava indo muito mais atrás de ideais do que de pessoas. Então ele viu como que aquela tribo se relacionava, que era a tribo Zulu na época. Ele percebeu que todos honravam os ancestrais. Ninguém era excluído. Quando alguém errava naquela tribo, a pessoa era colocada no centro da tribo e todo mundo lembrava aquela pessoa dos bons feitos que aquela pessoa tinha feito. E todo mundo tinha um equilíbrio de troca ali. Se eu te dava alguma coisa, você tomava e me retribuía algo um pouquinho mais. E assim a relação ia se construindo.
Então, dentro disso, nada era excluído, nenhuma emoção, nenhuma dor era excluída. Na nossa vida prática, como que isso acontece? Ou a gente cuida da nossa emoção, ou a nossa emoção vai tomar conta da gente, colocando a gente no caos e na paralisação. Então, ou sim ou sim. Todas as decisões que a gente faz é baseada na nossa emoção, porque a gente toma uma decisão querendo sentir algo. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Vamos supor, eu lá na minha infância, eu vou me usar como exemplo aqui, eu vou fazer o convite para vocês buscarem aí na história de vocês o que é dentro de vocês. Quando meus pais se separaram, o meu pai virou o carrasco da família. Então era proibido falar pai perto da minha mãe. Minha mãe ficou sozinha. Qual é a tendência do filho? Tomar o lado daquele que é mais fraco. Então, no meu caso, meu pai virou vilão e minha mãe virou uma heroína. Só que uma heroína machucada. O que acontece com uma criança que vê uma heroína machucada? Ela tem que ficar mais forte que aquela mulher. Então, eu passei a ser a alegria de existência da minha mãe. Então, eu nunca podia ficar triste, eu nunca podia dizer das minhas emoções, eu nunca podia falar de nada. E aí foi quando aquilo começou a vir à tona, né, de várias formas. Eu já percebia que eu estava fora do meu lugar, porque veio a síndrome de pânico, veio a crise de ansiedade, então nada, não tinha amigos, afastava as pessoas do meu lado. Então eu não estava no meu lugar. E eu estava ocupando o lugar do meu pai por quê? Porque eu queria ganhar o reconhecimento da minha mãe. Eu queria ganhar o amor dela. Porque ela estava tão enredada na dor dela que ela não tinha olhos para mim. Então, qual era o meu jeito de fazer ela olhar para mim? Sendo a filha que trazia alegria para ela. E tudo isso que eu estou falando para vocês é movimento inconsciente da criança. Por quê? Frase do Bert Hellinger aqui. Os filhos amam os pais até as últimas consequências. Quanto mais eu ficava do lado da minha mãe, mais a cara do meu pai eu era, gente. Eu sou a cara do meu pai, não tem nada que mudar. Era como se a vida pegasse para minha mãe e falasse assim: vai excluir o dito cujo, tá aqui, ó, vai olhar para ele todo dia. Tua filha é a cara dele. Porque tudo que a gente exclui na nossa vida se repete para ser incluído. Imagina as nossas emoções, aquelas emoções que a gente julga feia, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, não querer mostrar vulnerabilidade, a vergonha, que leva a gente para comparação, para inferioridade. Imagina encarar a tua vergonha, como seria? E aí o meu convite para vocês é dar espaço para as emoções. Qual é a emoção você sente aí que te impede de tomar a vida? Vê se você consegue achar um espaço dentro dela. Qualquer que seja, abandono, rejeição. Esse é o convite da constelação na prática. Trazer um diálogo maduro com a tua dor. Porque tudo está dentro da gente. A gente não precisa de ferramentas. Em essência, óbvio que a constelação vai te abrir um caminho, Theta Healing, barra de Atlas, claro que sim. Mas também vamos trazer um adultecer para a gente, entender que está aqui. Então, vamos ser verdadeiro com a gente. Qual é a emoção que eu tenho dentro de mim agora? Nesse momento, qual que eu consigo captar dentro de mim? O que eu faço com isso? Como que eu dou espaço para essa emoção? Né? E aí você fala para mim, tá, Má, encontrei minha emoção. O que eu faço com ela? Como que eu faço com isso agora? Peraí que tem gente com o microfone aberto aí. Daí, eu não sei, Ivan, você quer fechar o microfone? Flávia, pode fechar teu microfone, por favor? Eu não estou conseguindo fechar daqui. Jesus. I'm so sorry. Tá valendo. Fica tranquila.
Então, vamos lá. Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão acompanhando aí? Está conseguindo localizar na vida de vocês o que é, qual a emoção que está aí sendo mais colocada assim para debaixo do tapete? E aí a gente vai tocando a vida com a barriga, assim, sabe? Deixa a vida acontecer. E aquela emoção lá, gritando, latejando. Tá, então como que eu faço para lidar com essa emoção? Como que eu tomo essa emoção para mim? E aí eu vou pedir para vocês respirarem fundo e abrir espaço no coração de vocês. Ficou mudo aqui para mim, não estou ouvindo nada. Má, vai no teu microfone e libera ele, por favor. Isso, liberou. Eita, aí, foi, estão me ouvindo? Até onde vocês ouviram, gente? Perderam muito? Até a parte que você falou assim. Então agora eu convido vocês a. Olha o campo! Isso é campo, gente. Convidar vocês ao quê? Ninguém ouve mais. Vou convidar vocês a abrirem espaço agora ainda com mais força para trazer no coração de vocês a expressão que é a base, é a alma da filosofia sistêmica, que é tomar os pais. Tomar os pais. Essa expressão é a base de tudo. Aí você pode falar assim para mim: ah, mas e minhas lealdades ancestrais? E a tal da caixa preta que fica ecoando? Tem, gente, nós somos histórias vivas. Nós somos memórias dos nossos ancestrais. Mas, deixa eu fazer um desenho aqui, fazer algo para vocês aqui, ó. Não tem como a gente olhar lá para trás se a nossa dor está ecoando aqui. Então, primeiro, a gente começa na primeira esfera. Então, vamos limpar todos aqueles exercícios que a gente tem dentro da gente. Ah, isso aqui deve ser uma tia minha que morreu de não sei o quê, então por isso que eu estou repetindo o padrão. Isso aqui deve ser uma vida passada minha, por isso que eu estou com esse karma com a minha mãe. Limpa tudo isso e vamos chegar no simples. O essencial é simples. E a jornada da cura começa um passinho de cada vez. Então, vou voltar vocês para o essencial. Qual que é o essencial? A esfera do eu. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que é essa esfera aqui. Dentro, vou expandir um pouquinho, vou abrir um parênteses aqui para contornar o entendimento, vou arrematar lá no final. Então, segura aí. Dentro de todo o estudo dentro da psicologia, em determinado momento, Freud veio e disse assim: não, você é só tua consciência, é o teu corpo, é o teu comportamento, são os teus instintos, é isso aí que te rege. Aí vem Jung e fala assim: não, não é só você, é você e o coletivo. Olha o coletivo aqui, volta. Então, é você sendo influenciada pelo grupo que você tá, pelo inconsciente coletivo. Quem já ouviu essa expressão, né? Ah, o inconsciente coletivo aqui tá fechado, pesado. O grupo tá pesado, né? Tô sendo influenciado por isso. E aí vem Bert e fala assim: ok, gente, ok, Freud, ok, Jung, nós temos a consciência do eu, nós temos a consciência do coletivo, mas nós temos também a consciência arcaica, que é a consciência familiar, que a gente vai trazendo dentro da gente. E aí, gente, no meio de todas essas consciências, a gente acaba se perdendo da gente. Então, eu, enquanto consteladora, gosto de começar do simples, porque às vezes você está buscando um problema lá atrás e o emaranhado está aqui, ó, o teu nó está aqui, começar dissolvendo aqui. Então, quando eu digo assim para vocês,
A expressão tomar os pais é quando a gente começa a perceber o quanto nosso pai e a nossa mãe têm espaço dentro da gente. E aí eu quero jogar essa pergunta aí para vocês refletirem. O quanto que o meu pai, o quanto que a minha mãe tem espaço aqui dentro de mim? Tem alguém que está maior que o outro dentro de mim? Como que eu consigo tomar os meus pais? E aí a gente vai voltar agora para as 3 ordens do amor, que é o GPS da relação. Se tudo começa da forma que eu me relaciono comigo, eu sou feita do quê? De pai e mãe. Se eu excluo eles, o que sobra de mim? Nada, uma pessoa manquitola querendo ir para a vida, né? Sem força nenhuma, querendo fazer as coisas da vida acontecer. Então, dentro dessas 3 leis, eu vou abrir elas aqui com vocês, para a gente já entrar definitivamente nas posturas que é viver a constelação na prática. E isso vai além de teoria do Beth, isso vai além de fazer as constelações. Isso sou eu comigo com essa ferramenta preciosa na mão. É um chamado de adultecer. Tá, eu tenho essa emoção, então eu já sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou achar um lugar dentro de mim para ela. Então, as 3 leis, né? Que eu falei que eu vou desmistificar da constelação para vocês. A primeira é a lei do pertencimento. O que Bert Hellinger observou lá naquela tribo que ele estava? Lei do pertencimento. E pertencer não é ter que amar. Às vezes a gente ouve, a lei do pertencimento, todo mundo tem direito de pertencer ao clã que nasceu. Pô, então eu tenho que amar aquele meu tio que fez aquilo? Eu tenho que amar meu pai, que às vezes abusou de mim? Não, gente. Pertencer é dar espaço de acolhimento para algo mais supremo. A gente não escolhe quem entra ou sai do nosso sistema. Todos têm direito de pertencer. É um sim ativo que a gente dá a todos que fazem parte daquele sistema. Por exemplo, amante faz parte do sistema. Um agressor faz parte do sistema. Alguém que vira tabu no sistema, que cometeu um assassinato, faz parte do sistema. Então, tem que amar aquela pessoa? Não. Mas eu tenho que olhar para ela e dizer assim, sim, você faz parte do meu sistema. Essa é a lei suprema. Não tem como eu tirar peão do tabuleiro de xadrez. Você faz parte. E faz parte do meu sistema. Então, eu te dou um lugar. Você pertence. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, já que todo mundo pertence, como que eu vou fazer para organizar o lugar de cada um aqui dentro do meu sistema e não virar uma bagunça? De eu ter que ficar ocupando o lugar de pai, de eu ter que ficar ocupando o lugar de irmão que não nasceu para suprir a dor da minha mãe. Mesmo que de movimento inconsciente. A lei da hierarquia nada tem a ver com submissão. Quando a gente ouve, às vezes, alguns consteladores falando, ai, a hierarquia, bate aquele negócio, né? Ai, vou ter que ficar pequeno, vou ter que ficar submisso, eu não quero ficar submisso. Tá a raiva lá latejando, né? Ou a dor do abandono, alguma coisa aí. Não é submissão. Submissão é estar sob a mesma missão. Se a gente está sob a mesma missão de pai e mãe, a gente não tomou a nossa vida. Então, a lei da hierarquia é uma lei natural, cronológica, que coloca a ordem natural na nossa existência. A nossa vida veio de muito longe e passou por muitos desafios para chegar até aqui. Se a gente está aqui respirando, vocês estão aí me ouvindo nessa noite chuvosa, é porque lá atrás, nossos tataravós, e antes até mesmo deles, decidiram, fizeram escolhas, perderam, ganharam, e aí a gente pôde estar aqui. Então, eles precedem a nossa vida. Eles vieram antes, eles são maiores porque eles abriram caminho. E aí, se eu entendo que pai é pai, mãe é mãe, né? A esposa do meu pai também tem lugar, meus irmãos mais velhos têm lugar, os caçulas têm lugar. Eu entendo meu lugar, eu entendo que pertence, eu tenho força de equilíbrio.
que é a terceira lei sistêmica, equilíbrio de troca, dar e tomar. Tomar nada tem a ver com receber. Aí já tô quebrando ficha aí, né? Tomar não é receber. Essas expressões, elas são essenciais para a gente entender e colocar a constelação na nossa prática, na prática da nossa vida, que às vezes, gente, passa despercebido. Ah, eu estou recebendo a vida do meu pai. Eu estou tomando, porque o tomar é um movimento que internaliza. O receber é, eu vou pegar, vai. Ok. O tomar é um movimento de concordância. A tua vida foi assim, você é filha dos seus pais, pelo preço que te custou. É um sim ativo, é uma concordância. Quando eu tomo da vida, quando eu tomo a vida que vem dos meus pais, sem julgar e sem cobrar, eu tenho algo. Se eu tenho algo, eu consigo passar para frente. Então, eu consigo dar para a vida. A minha vida, os meus dons, meus talentos, minha força de vontade de abrir caminhos com a vida. E aí a vida vai fazer o quê? Equilíbrio de troca. Vai me dar mais do mesmo. Então, se eu estou dando disposição, energia, a vida vai me dando mais do mesmo. Se eu estou ainda aqui, dizendo para o meu pai e para minha mãe, não recebi o suficiente. Vocês não me deram o que eu queria. O que eu vou gerar aqui? Dívida. Aí você é uma pessoa endividada, uma pessoa que não prospera, uma pessoa que não firma em relacionamento, porque eu estou buscando da relação amorosa o amor que eu sinto que eu não recebi aqui. Por isso o tomar, por isso a concordância. Tá tudo bem até aí, gente? Se alguém tiver algo, não tem pergunta, tá chegando aí? Tá. Vamos tocar o baile, então. Não estou vendo nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou deixa para o final? Tá. Então, aí, a partir dessa consciência que a gente tem... Opa, deixa eu voltar aqui. A partir dessa consciência que a gente tem de quem pertence no nosso sistema, então vai pensando aí, quem do sistema de vocês virou aquele tabu, ninguém fala? Quem não foi incluído? Aborto, aqueles bebês que nasceram e faleceram, e aí virou tabu, né? Calou, para não gerar dor. Aquela dor está ecoando. Lembra que eu falei no início da minha história que eu tapei uma emoção? Está ecoando. Precisa existir. Tudo que há tem direito de existir. Então, se eu sei quem pertence, eu sei o lugar de cada um, eu sei o meu lugar, eu sei o que eu tenho para receber, para tomar, então eu sei o que eu tenho para dar. Como então eu vou colocar essas posturas todas na minha vida? Maíra do céu, responde essa pergunta para mim. E aí eu trouxe para vocês o convite para 4 posturas sistêmicas. E agora a gente vai fazer uma autoconstelação, tá? Que é uma das novas constelações do espírito, denominada de constelação imagética. Conforme a gente for falando, já vai acontecendo uma constelação aí dentro de vocês. A constelação é campo vivo. O que é o campo, né? O que é o tal desse campo aí que todo mundo fala? Eu estou tendo a oportunidade de fazer o curso do Rupert aqui em Londres, e ele explica muito bem, com base científica, que o campo é nada mais, nada menos do que o acesso a informações que a gente na infância não conseguiu digerir, porque a criança não tinha o cognitivo para digerir, então ela colocou no calabouço dela, e na esperança da gente adulto voltar lá e dizer para ela, tá, qual é a tua dor? O que mais eu posso fazer por você? Dá essa dor aqui que eu, adulto, dou conta. Me mostra ela, que eu sei digerir ela, e eu faço isso por amor a você. Ou então aquelas dores mesmo ancestrais, de que a gente fica repetindo aquele padrão na nossa história até a gente conseguir olhar. O campo
ele dá o movimento da informação. E o campo, ele se faz através de uma intenção. Então, é esse o convite que eu estou fazendo aqui para vocês. Intencionar qual é a emoção calada para poder receber essas posturas no dia a dia, para vocês observarem. Observar a fenomenologia, que é a observação dos movimentos através do objeto, da situação que acontece, e ver o que está aí repetindo. Então, vamos lá. Quem quiser pegar papel, caneta, pode vir. Quem quiser só sentir, porque vai ser um aulão aqui. A primeira postura que eu convido vocês ao chamado adultecer, que é trazer uma maturidade emocional para a vida. É abrir mão da exigência e da culpa. O que é isso, né? Abrir mão da exigência e da culpa. Tudo que a gente viveu fez a gente chegar até aqui. Eu tenho certeza que você é mais forte porque você passou pelas coisas que passou. E você tem uma força dentro de você que talvez outras pessoas que não passaram por situações específicas que você passou não tenham. Cada um sabe o tamanho da sua dor e da sua força. Então, tudo que você viveu valeu, porque te fez chegar até aqui. Quando a gente abre a mão da exigência, a gente concorda com a nossa vida como ela é. Para a gente abrir mão da exigência e da culpa, é olhar para a resistência. Então, quer saber onde está a tua exigência e tua culpa? É aonde você tem resistência. É ir almoçar na casa da mãe, por exemplo, e a mãe fez aquele almoço para você, mas você fica olhando a geladeira dela que não está limpa, fica olhando o jeito que ela vive a vida, ou a mesma coisa o pai, ou a mesma coisa o marido, fica buscando o errado do marido, na resistência de receber o que ele está fazendo, aquela louça que ele não está lavando direito na vida, fica na resistência. Aonde tem resistência de você receber ajuda, aonde tem resistência de você receber amor, aí está a tua exigência e a culpa. Eu não estou falando para você ignorar o seu passado, que você muitas vezes inconscientemente fica remoendo dentro de você. Não é para ignorar isso, mas é ver o que foi sem exigir que seja diferente. É tomar o passado como ele é. É entrar num lugar de concordância, sem buscar culpados do porquê tua vida não está dando certo, do porquê o dinheiro não está entrando, do porquê tem insegurança de ser você. É olhar para trás e dizer: a minha vida se fez assim, eu não mudo, eu não busco o ideal, eu tomo o real. É isso. E para sentir reverberar isso dentro de vocês, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos aqui, nesse momento, inspirar profundo, abrir espaço para essa consciência que está chegando, sem querer ignorar nada. Por um momento, criar dentro de você uma bandeira de paz. Só por esse momento. E dentro de você, experimentar, repetir em voz alta a seguinte frase: pai, mãe, eu vejo vocês em mim. E tá tudo bem se eu for igual a vocês. Inspira profundo. E veja o quanto isso é verdade dentro de você. Vai abrindo seus olhos, só trazendo essa consciência. O quanto tá tudo bem para você ser igual ao seu pai ou ser igual à sua mãe em alguns aspectos da sua vida. Porque lembra que eu falei que a gente é feito de pai e mãe?
por isso começar nessa base, se a gente exclui eles, como que a gente vai ser inteiro para a vida? Como fica a nossa autoestima? Como fica a nossa relação com a gente? Como a gente se sente forte para lidar com emoções reprimidas por essa criança que a gente foi um dia? Então, primeira postura, que é esse convite do meu coração para o coração de vocês, é abrir mão, bandeira branca, para a exigência de ter tido uma vida diferente de como ela se formou, e nem de buscar culpados. Mesmo que a culpa que você busca seja no mais íntimo, de uma grande perda. Segunda postura de convite, respeitar as escolhas dos seus pais. Essa vai doer. Respeitar as escolhas dos nossos pais, eu vou botar uma vírgula aqui, do nosso marido e dos nossos filhos. Ai, a Fábia, querida. Segunda postura de adultecer, que é viver a constelação na prática, num primeiro patamar, naquilo que é simples. Concordar com as escolhas, respeitar as escolhas dos nossos pais. Por quê? E agora vai ficar legal. Por quê? Se dentro da hierarquia, o meu lugar de força, na cronologia, na lei natural da vida é depois dos meus pais, quando eu não respeito as escolhas deles, o que eu faço? Fico maior que eles. Então, que lei que eu estou rompendo aí do GPS das relações? Hierarquia. Eu estou ficando arrogante. O que é arrogância? Arrogar para si todas as questões. Então, o que vai acontecer com você? Vai botar todos os pesos do mundo nas costas. Aí vai ser aquela pessoa cansada. Vai olhando as dinâmicas de vocês aí na vida de vocês. Aquela pessoa cansada, aquela pessoa que faz, sempre está exausta. Por mais que descanse, nunca recarrega. Uma pessoa que vive constantemente insatisfeita. Porque quem é maior que pai e mãe vive insatisfeito. Porque não tem ninguém que consiga suprir o que você precisa. Quem seriam essas pessoas? Pai e mãe. Mas se você se acha maior que eles, se você acha que você sabe viver mais da vida do que eles, e aqui não é fazer igual. Não é fazer igual, gente. É respeitar que o teu pai e a tua mãe mantenham uma relação de casal, mesmo tua mãe sabendo que o teu pai dá as puladinhas de cerca deles, sabe? Mesmo a tua mãe sendo rígida e o teu pai baixando a cabeça dizendo que sim, mesmo eles tenham brigado, se separado, tua mãe tenha feito do teu pai o carrasco, como foi na minha situação, na minha vida. Eu respeito a escolha da minha mãe de não gostar daquele homem, porque isso é relação de casal deles. E quando minha mãe fala mal do meu pai para mim, eu digo, sinto muito. Eu ponho um basta. Porque quando você fala mal do meu pai, você nega 50% do que eu sou. E isso me enfraquece. Então, eu respeito a tua escolha de olhar, da forma de olhar para o meu pai, mas eu deixo isso com você. Respeitar não é ter que fazer igual, tá? A postura correta aqui é sustentar a postura de filho. E aí, gente, ó, é malhar a musculatura da alma, tá? Sustentar a angústia, sustentar o desconforto, de querer ir lá e consertar a vida de pai e mãe, de querer ir lá e ensinar a vida para o marido. Porque numa relação de casal, ambos têm a mesma grandeza. Se de repente eu começo a ficar maior que o meu marido, o que eu me torno dele? Mãe. E aí ele vai ter libido por mim? Não, filho não tem libido por mãe. Então o que vai acontecer? Vai buscar alguém do mesmo tamanho fora. E o verdadeiro, o oposto também é verdadeiro, tá, homens? Para vocês também é a mesma coisa. Então é entender essa relação de respeito da escolha do outro. É uma postura de sustentar que os seus pais dão conta, mesmo que eles estejam sofrendo. A coisa mais difícil que tem é a gente olhar o nosso pai e mãe sofrendo e liberar eles para encontrar o caminho de força deles para aquela situação.
perto e fala assim, a maior compaixão que tem é deixar que o outro fique na dor dele, porque só assim ele vai encontrar força. Se a gente já interromper e querer salvar o outro, a gente está tirando a dignidade do outro de encontrar a própria força. Então, sustentar a postura de filho, sai de perto, não está conseguindo ver, vai ver que vai começar a se emaranhar ali na questão, vai dar uma volta, desliga o telefone, dá os seus pulos para sustentar a tua postura de filho, tá? E aí é o convite para vocês de trazer uma frase de força. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, ancorar a informação que veio, inspirar profundo e dizer: eu respeito a escolha de vocês, assim como eu peço que vocês respeitem a minha. Por favor, me abençoem se eu faço diferente de vocês. Inspira profundo, solta. E vê como fica a culpa de fazer diferente agora de pai e mãe, se ela não ganha um espaço de paz. E aí, devagarzinho, a gente vai caminhando para a terceira postura, que é a postura do concordar. O que move um campo? Posso repetir, vou ver se eu lembro que eu falei de coração. Mas a frase é: pai, mãe, eu respeito as escolhas de vocês, assim como eu peço que vocês respeitem as minhas. Por favor, me abençoem se eu faço diferente de vocês. Internalizar isso no coração, tá? E aqui já caminhando para a terceira postura, que é a postura do concordar. E eu estava falando, o que move um campo na constelação familiar? Quando a gente está ali vendo os movimentos dos representantes, o que move o campo? Honra, gratidão e concordância. E aqui eu volto na concordância. Concordância, gente, é o sim ativo, é o sim para a vida. Tomar pai e mãe é um movimento ativo de corpo, é além do tá bom, é além da aceitação. Aceitar pai e mãe é dar um ok para eles, mas no fundo ainda tem uma resistência de querer mudar algo. Esse é o movimento de concordar. O quanto teu pai e tua mãe têm espaço vivo dentro de vocês, além do homem, além da mulher. Porque pai e mãe é homem e mulher comum, que a gente tem a mania de deixar como heróis. Aí a gente coloca eles como super. Meu pai tem que ser super, minha mãe tem que ser super, sempre vai faltar. Não, pai e mãe são pessoas normais, simples, comum, que tiveram uma vida de existência antes da gente nascer. Então, minha mãe teve uma vida antes de me ter, e meu pai também. Agora eu trago a reflexão para vocês. Com quantos anos sua mãe te pariu? Com quantos anos o seu pai te teve? Percebe a vida que eles tiveram, o tanto de coisa que eles superaram, o concordar com a realidade. Esse é meu pai, essa é minha mãe. É um sim para a totalidade, que é eu concordo. A vida se fez assim. Não vou mais brigar com o passado, é deixar o passado descansar. Meu pai me abandonou, minha mãe me batia, minha mãe preferiu o meu irmão. Gente, casos de constelação, eu poderia enumerar zilhões aqui para vocês, mas eu quero entrar mais na dinâmica de cada um de vocês, como se isso aqui fosse uma constelação interna, de reflexão, uma constelação imagética. O que você sente que faltou lá no passado? Por mais difícil que seja a sua dor, hoje, em 2022, essa dor ainda existe? Se seu pai te batia, hoje você apanha? Se o seu pai batia na sua mãe, como que é essa situação hoje? O que acontecia lá? Deixa o passado descansar.
Para isso, precisa entender qual emoção está aí. Por isso que lá no começo eu falei, dá espaço para a tua emoção. Se você teve raiva, diz, eu tive raiva, me doeu, me machucou. Não é negar a emoção, é conversar com a emoção, é dizer, tá, eu tive você, eu dou um espaço para você e eu deixo você descansar. Eu concordo com tudo como foi. Eu tomo a vida, um sim para a totalidade, e a partir de agora eu posso fazer diferente. E me dar tudo que eu senti que eu não recebi. Esse eu me dar tudo que eu senti que eu não recebi é o teu adulto cuidando da tua criança interna. Fazendo um trabalho fast food aqui, vamos dizer, com a nossa criança interior, né? Jogando essas pérolas aí para vocês. E aí, para tudo isso, a gente se rende para a nossa vida. O concordar é um se render. Eu me rendo a você, pai. Eu me rendo a você, mãe. Eu me rendo ao amor que vocês tinham para me dar como pessoas comuns. Deixo as dores de vocês com vocês. Eu não vou mais brigar para tentar salvar vocês ou tentar fazer melhor. Eu me rendo. E aí é trazer a frase para o coração de vocês, inspirar, abrir espaço para essa consciência e dizer: eu recebi o suficiente. Nada faltou. A minha vida foi preservada. Por hoje, sim. Dá espaço para isso dentro de você. Sai da mente e só se permite sentir. Minha vida foi preservada. Quantos sims eu consigo dar para esse pai? Eu dou. Quantos sims eu consigo dar para essa mãe? Eu dou. Não precisa ser um sim total. Hoje, um pouquinho mais sim para minha história. Um pouquinho mais. Deixa chegar. E aí a gente consegue dar mais um passinho em viver a constelação, que é honrar. Honrar a nossa história. Quarta e última postura para colocar a filosofia da constelação na prática. Honrar é fazer algo bom. Honrar não é repetir, gente. Quando a gente escuta honrar pai e mãe, honrar os nossos antepassados, honrar é tomar o que eles fizeram, a vida, os caminhos que eles abriram para a gente chegar até aqui. E aí eu tomo e eu vou fazer algo de bom com a minha vida, do meu jeito, com a minha cara, vou viver no meu tempo o que eles não puderam viver, que naquela época não era permitido viver. Então, honrar não precisa ter que conviver, não precisa ter que ficar grudado com pai e mãe, não precisa ter medo de desagradar, ter medo de desobedecer pai e mãe. Honrar não tem nada a ver com isso. Honrar é fazer algo de bom com a tua vida. Isso é honrar. O que o teu pai e tua mãe te deram de precioso. Eles caminharam por muitos desafios para chegar aí. O quanto você consegue fazer essa reverência para o teu pai, para tua mãe, para a tua história? Faça. Faça, se dê esse sim ativo e faça dentro de você. Começa a te dar a possibilidade de contar a tua história de um jeito diferente. E aí, como que é honrar no dia a dia? Tá? Como que eu vou honrar no dia a dia? Eu vou tomar minha vida, vai pagar tuas contas com alegria, vai lavar a tua louça com felicidade, porque sinal que você tem comida para comer, vai servir o outro com amor, vai trabalhar feliz. Pode ser que não seja o teu propósito profissional ali, mas está sendo um trampolim, está te servindo para algo. Qual que é o propósito da vida? A vida em si.
viver a vida. O que você vai fazer, como você vai distribuir seus dons e talentos é consequência de tomar a vida. Você não vai encontrar o teu propósito profissional, o amor perfeito que você está buscando, parceiro, enquanto você não toma vida. Porque lembra que eu falei que se a gente não toma a vida daqui, a gente não consegue dar? E quando a gente dá, a vida dá mais do mesmo? Se eu estou dando migalhas para a vida, o que a vida vai me dar? Migalhas, porque eu estou cobrando daqui. Então, é trazer essa concordância de bandeira branca e dizer, tá, apanhei, minha mãe tentou me tirar. São inúmeras histórias, gente. E todas de dor. Porque a gente só ressoa aquilo que reverbera no iCloud, né, na caixa preta do sistema familiar, é memória de dor. Tem as de sucesso, mas as de sucesso a gente passa assim com facilidade. As de dor enrosca. Então, essas 4 posturas sistêmicas é o meu presente para vocês de um compilado de todo o estudo do Bert Hellinger, do Juan Garriga, do Rupert Sheldrake e de tudo aquilo que eu experienciei também na minha vida. E daqui eu posso dizer para vocês, é possível. Difícil? Sim, né, gente? Não vamos negar, principalmente sustentar a postura de filho e não querer ser mãe do marido. Mas impossível? Não, de jeito nenhum. Basta querer. Então é isso que eu tenho para compartilhar. Isso e muito mais, né, gente? Eu resumi aqui, né? Mas quero abrir agora para vocês, para saber se tem perguntas, como que vocês estão se sentindo, se fez sentido.